Olá, galera, vocês estão bem? Hoje, na nossa aula de gramática e texto, eu vou fazer uma revisão com um pouco mais de aprofundamento em relação aos pronomes demonstrativos e relativos, que foi o conteúdo que nós vimos na aula 20. Eu escolhi esses dois justamente porque são as duas classificações que muitas vezes geram dúvidas, tá? E caem frequentemente nas questões dos vestibulares e do Enem, tá bom? Então vamos lá, acompanha aí comigo. Bem, o que são pronomes demonstrativos? São os que fazem referências às pessoas do discurso, ou seja, as pessoas, primeira, segunda, terceira pessoa, primeira pessoa do plural, nós, né? Então a gente tem aí diversos exemplos que vêm demonstrando justamente essa referência, tá? Então aqui eu coloquei algumas frases, olha só. Que estrela é aquela? Isso significa que alguém está aqui perguntando para outra pessoa algo que está longe, porque provavelmente essa pessoa está apontando que estrela é aquela, perguntando ali qual é o tipo de estrela. Então, quando a gente pensa em algo que está mais longe, a gente vai usar o pronome aquela ou aquele, certo? A gente tem mais outro exemplo, olha só. Eu comprei este livro. Quando eu falo este livro, vou pegar bem aqui como exemplo, eu estou falando de algo que está perto de mim, tá? Então, o pronome este sempre vai aparecer para quando nós estamos nos referindo a algo que está próximo, tá? Ele denota essa aproximação, certo? E ele também vai aparecer como um pronome de referência. Por exemplo, quando eu falo, hoje, por exemplo, estamos no meio da semana. Se eu falo assim, neste sábado, então eu estou falando do sábado que está vindo aí, né? Pertinho do dia que eu estou hoje. Então, esse pronome este sempre vai nos referir a algo que está próximo, certo? Continuando, continuando aqui na próxima frase, ó. O que chegar primeiro ganhará o prêmio. Observem que o pronome que está se referindo a alguém, né? Como se fosse aqui alguém que chegasse primeiro. Por exemplo, o primeiro corredor, o primeiro atleta. Então, o pronome que também pode aparecer fazendo referência a pessoas, sem necessariamente utilizar o nome delas aqui no início da frase, tá? Mais uma. Não podemos ignorar tudo o que nossos antecessores fizeram. Observem aqui, ó. Não podemos ignorar tudo ou. Então, aqui eu tenho o pronome o, que é um pronome oblíquo, né? Aqui eu tenho o pronome o se referindo ao que foi dito antes, tá? Não podemos ignorar tudo o que é como se fosse assim, tudo aquilo que nossos antecessores fizeram. Então, frequentemente, esses pronomes, assim, como o, a, os, as, eles vêm aparecendo nas provas para a gente fazer referência ao que o que foi dito anteriormente, tá? Por isso que são pronomes demonstrativos que fazem aí essa referência. Mais uma. São loucos os que agem dessa forma. Novamente, a mesma coisa. Eu tenho aqui o pronome os, né? Um pronome oblíquo, fazendo referência a alguém, a pessoas que agem dessa forma, como aqui está falando a palavra loucos. Então, eu tenho aqui uma referência que também serve para nós utilizarmos nas nossas frases, tá bom? Mais outros exemplos, olha só. Encontrei-me com a mesma senhora depois de tantos anos. Aqui eu coloquei essa frase porque nós temos também a expressão mesma sendo utilizada como pronome demonstrativo. Então, olha só, encontrei-me com a mesma senhora. Ele está usando a palavra mesma para se referir à senhora, né? A uma mulher aí depois de muitos anos, certo? Então, também vai aparecer dessa forma. Mais um exemplo. Esse aqui é ótimo para vocês utilizarem nas redações, tá? Nas produções textuais. Os boatos saíram. Maria sabia que tais boatos se espalhariam. Então, quando eu coloco tais, eu não preciso colocar esses, essas, porque são pronomes demonstrativos que nós utilizamos mais, né? Esse, essa, isso. Então, quando eu coloco tais, é uma forma de mudar o texto e assim eu evitar as repetições.
E o tais está se referindo logicamente a boatos, tá bom? Mais um. Nesta tarde, às 5 horas, haverá um show beneficente. Observação com a palavra beneficente, tá? Tem muita gente que fala beneficiente, o que está errado. A correta é essa daqui. Então, nesta tarde, às 5 horas, haverá um show beneficente. Então, aqui, ó, nesta tarde, eu estou colocando o pronome nesta como algo que está próximo. Provavelmente essa pessoa falou essa frase aqui pela manhã ou pela tarde daquele dia. Então, está dizendo, nesta tarde haverá um show beneficente. Portanto, indica sempre a aproximação. Igual esta, este, tá bom? Mais uma. A prova aconteceu nessa semana. Observem, quando a gente fala aqui nessa semana, a gente está se referindo ao passado, né? Então, por exemplo, para nós aqui que estudamos, que estamos juntos na escola Artseb, a prova aconteceu semana passada. Então, quando eu falo nessa semana, indica que foi algo que passou e que não está muito longe, tá bom? Agora, se eu falasse assim, naquela semana do mês de março, nós paramos as aulas presenciais, aí sim eu estaria utilizando um pronome como aquela ou naquela, naquele, que se refere a algo que já está mais distante, tá? Agora, vamos para os relativos, pronomes relativos. Fazem referência a algum elemento anterior ou posterior mencionado no texto, tá bom? Então, os relativos, eles também aparecem bastante nas provas e nos vestibulares. Olha só alguns exemplos. O carro que comprei é excelente. Então, olha aqui o pronome que, se referindo ao carro. Da mesma forma que nós vimos nos nossos exercícios, né? Mais um. Os políticos cuja atuação merece elogios são raros. Eita, e esse cuja aqui que ninguém fala hoje em dia? Olha só, essa expressão, esse pronome cujo, cuja, no plural também aparece, eles ainda aparecem em textos, sobretudo formais, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o cuja. Observem que o pronome cuja, ele está fazendo concordância com a palavra que vem depois. Então, você não vai colocar assim, os políticos cujos, porque políticos está no plural. Não, a forma correta é cuja atuação. Observem que a palavra cuja está fazendo concordância com a palavra atuação, que é uma palavra do gênero feminino, tá? Por isso que está cuja aqui no final. Então, sempre fazendo referência aí aos políticos. E no final, a frase faz concordância com a palavra políticos. Olha só. Os políticos cuja atuação merece elogios são raros. Então, raros são raros, se referindo aos políticos. Mais uma. Comprei um livro do qual você havia gostado. Eita, professora, como é que eu vou usar do qual, da qual, no qual, na qual? Gente, é só parar e observar a frase devagarzinho, com cuidado, que você vai entender, tá bom? Olha só, comprei um livro do qual você havia gostado. Tem sentido eu falar dos quais, da qual? Não, porque eu estou falando de uma palavra do gênero masculino, livro, né? Um substantivo aqui masculino. Eu estou falando uma expressão no singular, o livro. Então, logicamente, eu vou colocar aqui do, porque está se referindo ao o livro. E aqui também vai ficar no singular, porque livro está no singular, tá bom? Então, é só observar para poder compreender. Estas são as professoras com quem vamos fazer a viagem. Essa expressão com quem também está aqui como pronome relativo, se referindo às professoras. Observe que quando é pessoas, a gente coloca o quem, não é que, tá? Nesse caso aqui. Mais uma. Esta é Josefina, uma das namoradas de Ricardo, o qual mora em Fortaleza. Observem, se eu colocasse aqui, esta é Josefina, uma das namoradas de Ricardo, que mora em Fortaleza, eu não saberia se esse que estaria falando de Josefina ou do Ricardo, né? Agora, quando eu coloco o qual, aí fica claro que eu estou falando dele, do Ricardo, tá? Ou se eu quisesse falar da Josefina, eu colocaria
a qual mora em Fortaleza, entenderam? Então aqui faz referência a alguém, né? Nesse caso, mostrando aí a função do pronome relativo. Mais uma e última. Quero comprar uma casa com um quintal onde eu possa construir uma piscina. Eu escolhi também colocar essa frase por causa do uso da palavra onde, tá? Porque é uma expressão, né, que denota lugar, e a gente tem aqui uma expressão que denota lugar, e nesse caso é um pronome. E aqui vai sempre se referir ao lugar em que eu quero falar. Observem, quero comprar uma casa com um quintal onde eu possa construir uma piscina. Então, eu estou falando de lugar, porque eu estou falando de uma casa, tá? De uma habitação. Aí cabe o pronome onde, nesse caso aqui. Tá bom, gente? Então, são alguns exemplos para reforçar o que nós já estudamos, certo? E para que vocês possam perceber aí esse uso em relação às diversas frases e textos que nós nos deparamos por aí, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.